Fala galera, aqui com vocês professor Léo, vamos lá para mais uma aulinha de física. Continuando a aula de ondulatória, tá? Dividimos a aula aí em 3 partes. Terceira parte agora, vamos resolver exercícios referentes ao conteúdo que a gente viu. Então vamos lá, primeira questão. Na câmara de cozimento de um forno de micro-ondas, a flutuação do campo elétrico é adequada para o aquecimento da água. Estamos falando aqui do forno de micro-ondas, tá? Aquecimento da água, ok? Esse tipo de forno utiliza micro-ondas com frequência de 2,45 GHz, tá? Para alterar a orientação das moléculas de água bilhões de vezes a cada segundo. Essa frequência foi escolhida porque ela não é usada em telecomunicações e também porque dá às moléculas de água o tempo necessário para completar uma rotação. Ok. Gente, o que ele está falando é mais ou menos o funcionamento do forno de micro-ondas, tá? Ele aquece as moléculas de água e tal. Dessa forma, o forno de micro-ondas funciona através de um processo de ressonância. Atenção! Transferir energia para os alimentos. Só que uma observação, o processo não é de ressonância, tá? Esse conceito está errado. A ressonância, muita gente pensa que ressonância, que o que ocorre dentro do forno de micro-ondas é ressonância, mas não é, ok? A micro-ondas ela não chega a ressoar, ela não chega na frequência ressonante das moléculas de água, viu? Que a frequência ressonante das moléculas de água seria na escala do terahertz, tá certo? Eu vou colocar no card o link de uma aula de um professor muito bacana, gente. Não me recordo o nome dele, mas vai estar lá. Ele vai explicar direitinho por que esse fenômeno não é o fenômeno de ressonância, ok? Para a gente não se alongar, né? Então vamos lá, transferir energia para os alimentos. Essa questão foi uma questão do Enem de 2011, tá, gente? Só que apesar de a gente falar aí da ressonância, não é o mérito da questão. Vamos dar sequência aí. Sabendo que a velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas no meio é cerca de 3 vezes 10 a oitava metro por segundo, qual é, né? É a pergunta dele. Lembrando que esse valor de velocidade é a velocidade da luz no vácuo, né? Qual é aproximadamente o comprimento de onda da micro-onda presente no forno em centímetro? Gente, ele quer saber o comprimento da onda, certo? O que a gente sabe, né? Então aqui, o que a gente sabe? A gente sabe que velocidade é comprimento de onda vezes a frequência, certo? Velocidade 3 vezes 10 a oitava e frequência 2,45 GHz. Lembrando que o submúltiplo giga é um submúltiplo, tá? A unidade no SI é o Hertz. Giga equivale a 10 elevado à nona. Ok? Muito bem, então vamos dar sequência aqui. Agora é substituir os valores, gente. Eu tenho velocidade 3 vezes 10 elevado à oitava, que é igual ao comprimento da onda, que é o que a questão quer, vezes a frequência, que é 2,45 giga, né? Então 10 elevado à nona, certo? Vou pegar esse termo que está multiplicando com o comprimento da onda e vou passar para o outro lado dividindo, tá? Então nós temos o que agora? Vamos ver se cabe aqui. Temos que comprimento da onda vai ser igual a 3 vezes 10 elevado à oitava dividido para 2,45 vezes 10 elevado à nona. Ok? Lembrando que ele quer isso em centímetros, tá? E o nosso resultado aqui ele vai dar em metro. Então vou pegar esse pedacinho
Gente, efetuando essa divisão, eu posso colocar assim, olha, que o comprimento da onda vai ser igual a 3 vezes 10 elevado à oitava, dividido para 24,5 vezes 10 elevado à oitava, ok? Ou seja, eu transformei esse 10 à nona num 10 à oitava e pulei a vírgula aqui para a direita, tá? Logo, né, eu diminuo esse número aqui e aumento esse número aqui, tá bom? Então, 10 oitava corta com 10 oitava. 3 dividido para 24,5, comprimento de onda, é igual a 3 dividido para 24,5, vai dar aproximadamente 0,122 metro. Lembrando que a questão aqui é em centímetro, para eu transformar isso em centímetro, né, eu posso multiplicar por 100. Logo, o comprimento da onda em centímetro vai dar 12,2 centímetros. Certinho aí? 12,2 centímetros. Alternativa correta, letra D. Ok? Então, perceba, basicamente aí a gente está substituindo na equação fundamental da ondulatória. Próxima questão. Ao diminuir o tamanho de um orifício atravessado por um feixe de luz, passa menos luz por intervalo de tempo. E próximo da situação de completo fechamento do orifício, verifica-se que a luz apresenta um comportamento como ilustrado nas figuras. As figuras aqui do lado, tá? Figura aqui do lado. Sabe-se que o som, dentro de suas particularidades, também pode se comportar desta forma. Em qual dessas situações a seguir está representado o fenômeno descrito? Gente, a princípio a gente tem que determinar que fenômeno é esse, tá? Que é muito simples, né? Ó, perceba que a imagem está meio desfocada, mas aqui a lógica é a seguinte, ó, eu tenho uma lâmpada, tá? Essa lâmpada, óbvio, brilha para todas as direções, dentre elas ela brilha nesse sentido aqui desse orifício. E o orifício vai se fechando. E conforme ele vai se fechando, ele chega num diâmetro, tá? Que a luz ela não vai seguir uma linha reta, ela vai se propagar, né? Como se fosse que uma onda, caracterizando aí o comportamento ondulatório da luz, tá? A luz ela se comporta como uma onda. Inclusive a gente chama isso de onda eletromagnética. É um tipo de onda eletromagnética. E qual é o fenômeno? Aqui de cara, para quem assistiu a aula anterior, tá? Vou colocar um card aí da aula anterior que fala de fenômenos ondulatórios e a gente vai ver que esse fenômeno é nada mais, nada menos do que a difração. Difração. O que é difração? É a capacidade da onda de contornar um obstáculo. Aí, gente, eu tenho que comparar com essas alternativas, tá? E ele está falando aqui do som, né? Ele está falando que o som, ele também tem ele também sofre esse fenômeno, né, que é da difração. Ok. Ao se esconder atrás de um muro, um menino ouve a conversa de seus colegas. Letra B. Ao gritar diante de um desfiladeiro, uma pessoa ouve a repetição do seu próprio grito. Ao encostar o ouvido no chão, o homem percebe o som de uma locomotiva antes de ouvi-lo pelo ar. D. Ao ouvir uma ambulância se aproximando, uma pessoa percebe o som mais agudo quando ela o som mais do que quando ela se afasta. Ok. Ao emitir uma nota musical muito aguda, uma cantora de ópera faz com que uma taça de cristal se despedace. Vamos de baixo para cima, né? Ó, uma cantora emite uma música um som muito agudo, né? E faz a taça de cristal se quebrar. Gente, isso aqui é o quê? Ressonância, né? Daqui a ressonância. Ressonância, tá? Ao ouvir uma ambulância se aproximando, uma pessoa percebe o som mais agudo do que quando ela se afasta. Isso daqui é o quê? Efeito Doppler. Não estudamos na aula de hoje, mas vamos dar numa próxima aula aí.
efeito Doppler. Se eu não estou enganado, são 2 P's. Ao encostar o ouvido no chão, o homem percebe o som de uma locomotiva antes de ouvi-lo no ar. Gente, isso daqui é o simples fato do som se propagar em meios sólidos com uma velocidade mais rápida do que em meios gasosos ou em meios líquidos, ok? Então, letra B, ao gritar diante do desfiladeiro, uma pessoa ouve repetição, o som bate e volta. Isso daqui é reflexão. Reflexão. Mais especificamente, isso aqui é o eco. Tá? Logo, nossa alternativa correta é a letra A. Ao se esconder atrás do muro, o menino ouve a conversa dos seus colegas. Gente, por que de cara a gente não fala que é letra A? Porque a gente pode, professor, letra A, logo de cara, nesse caso é importante ler as outras alternativas. Porque a questão não foi muito clara em dizer se o menino estava ouvindo atrás do muro com o ouvido em contato com o muro. Porque se fosse com o ouvido em contato com o muro, ou seja, você está ouvindo através da parede ou você está ouvindo através da porta, já não seria difração, seria refração. Não é? Por quê? Porque o som ele está saindo de um meio e entrando em outro meio. Ele está saindo do ar e entrando no muro. Ou entrando pela parede, né? Você coloca lá o ouvido próximo da parede e você escuta o que está acontecendo do outro lado do muro. Então o som está mudando de meio. Então essa letra aí, a gente lê de primeira, a gente fica na dúvida. Pode ser difração? Pode. Se ele simplesmente estiver atrás do muro, o som está contornando o obstáculo. Se você ainda não compreendeu, imagine que essa lâmpada aqui, ela é uma fonte sonora. Aí o som está se propagando. O garoto está aqui, ó. O garoto está aqui, certo? E o que vai acontecer? O som ele vai conseguir se propagar através, né, da parte superior do muro. Você vai perceber que o som ele vai fazer uma espécie de contorno aí, né, desse obstáculo. Tá? Como se o som pudesse contornar esse obstáculo aqui, ok? Muito bem, então letra A, alternativa correta. Dando sequência, as ondas eletromagnéticas, como a luz visível, essa questão inclusive já foi resolvida num dos vídeos que eu já postei, tá? Ele fala aí, gente, da ionosfera, aquela velha questãozinha da ionosfera, tá? Ele está dizendo que as ondas de rádio elas conseguem chegar a longas distâncias, né? Mesmo com a curvatura da Terra. Isso se dá por conta aí da ionosfera e ocorre um fenômeno de reflexão. Ok? Por quê, professor? Imagina que o planeta Terra, a ionosfera aqui em cima. Aí eu tenho aqui uma antena de rádio e outra antena receptora. Essa antena de rádio ela está emitindo ondas, né? Onda de rádio. As ondas de rádio, parte delas refratam e vão para o espaço, mas uma grande parte também reflete, chegando aí a antena receptora. Ok? Logo, um fenômeno de reflexão. Seguindo adiante. Circuitos elétricos provocam oscilações de elétrons em antenas emissoras. Lembrando, qual fenômeno relacionado à sintonia de rádio? É a ressonância. Tá? Por exemplo, aqui, ele poderia estar falando, essa questão anterior, ele poderia estar falando do fato de uma antena sintonizar com a outra, né? Ressonância, tá? Então, fique bem atento quanto a isso. Olha, reflexão, refração, difração. Se eu não estou enganado, gente, eu tenho algum vídeo no canal que eu detalho cada uma desses fenômenos, tá? Em frases bem curtas. Também, se você quiser, me siga lá no Instagram, @leomagsilva, que eu tenho lá também, gente, resumos, tá? Referentes a fenômenos ondulatórios e vários outros assuntos. Muito bem. Aí tá explicando texto base, né? Pessoal aí que é meu aluno já sabe, ó, texto base. Qual é aproximadamente o comprimento de onda das ondas emitidas por uma estação de rádio que opera na frequência, atenção, 1080 kHz. Lembrando, quilo é um submúltiplo que vai representar quanto? 10 elevado a terceira, não é isso? 10 elevado a terceira.
Só deixar mais fininho isso daqui. Ok. Considerando a velocidade de propagação dessas ondas, né? De 3 vezes 10 oitava. Muito bem. O que ele quer mesmo? Ele quer o comprimento da onda. Ah, questão bem parecida com a que a gente resolveu agora há pouco, né? Vamos lá? Velocidade de propagação da onda é comprimento de onda vezes a frequência. Bom, gente, direto, né? Comprimento de onda, ó. Comprimento de onda é velocidade sobre a frequência. Ok? A velocidade é quanto? 3 vezes 10 elevado a oitava. E a frequência? 1080. Por favor, não coloque só o 1080, tá? Eu preciso isso em hertz, não em kilohertz. Então, para converter, eu coloco aqui o 10 elevado a terceira. Ok? O 10 elevado a terceira. Procede agora. Ó, gente. Só... Ok. Agora você efetua a divisão, tá? Veja a melhor forma de você efetuar aí, tá? O que eu faria aqui, né? Eu poderia transformar esse 10 a terceira para um 10 a sexta, né? Pego essa vírgula que está aqui e passo ela para cá, né? Pulei 3 casas. Então a gente vai perceber aí, ó, que a divisão vai ser de 3 dividido por um valor muito próximo de 1, certo? Um valor muito próximo de 1, tá? Então, vamos lá. 3 dividido vai ficar 1,08, certo? 1,08 vezes 10 elevado a oitava dividido para 10 elevado a sexta. Não é isso? Pulei 3 casas, ó. 1, 2, 3. E agora? Agora, 10 a oitava dividido para 10 a sexta dá 10 elevado ao quadrado. Então, o comprimento da onda vai ser igual a 3 dividido para 1,08, tá? Que dá aí aproximadamente 2,8 vezes 10 a oitava dividido para 10 a sexta, conserva a base, subtrai expoente, 8 menos 6 que dá 2. 2 metros. Tá? Demorei um pouquinho aqui, gente, porque eu estava pensando da melhor maneira. Vamos usar a matemática a nosso favor, né? Vamos usar a matemática a nosso favor. Vamos pensar da seguinte forma. Se eu dividir o 3 por 1, o resultado é 3. Certo? O resultado é 3. Só que eu não estou dividindo por 1, eu estou dividindo por um valor um pouco maior do que 1. Um pouco maior do que 1. Então, 3,6 é muito improvável de eu ter como resultado. Então, o resultado mais provável é o 2,8. Certo? É isso que a gente tem que pensar. 10 a oitava dividido para 10 a sexta não tem erro, gente. 10 ao quadrado. Tá? Então, a alternativa correta é a letra C. Ok? Só melhorar a espessura aqui desse pincel. Ok. Vamos dar a sequência. Questão 5 agora. Ó. Questão 5. Em cada uma das imagens abaixo, um trem de ondas planas move-se a partir da esquerda. Tá? Então, a partir da esquerda, ou seja, ele está indo da esquerda para a direita. Está indo nesse sentido. Os fenômenos ondulatórios, olha lá, fenômenos ondulatórios, representados nas figuras 1, 2 e 3, são respectivamente... Gente, ó, pela imagem já vai conseguir eliminar uma galera aí, né? A gente já sabe que na figura 1, olha aqui, figura 1, é difração, tá? Difração. Então, elimina a letra A, elimino a letra C e elimino a letra E. Certo? Ok. Na figura 2, apesar de ser também uma espécie de fenômeno de difração, só que você percebe que agora eu vou ter duas fontes, olha. Aqui é como se eu tivesse nessa fenda uma fonte, nessa fenda outra fonte.
E o que você vai estar vendo agora é a superposição de duas ondas. Superposição de onda é interferência, certo? Então você já elimina aqui letra D e nossa resposta é letra B. Ok? Professor, e o 3? Por que o 3 a 3 é refração? É simples, olha. Você percebe que de primeira você tinha um comprimento de onda. Ó, isso aqui são as frentes de onda, né? Essas linhas. É como se elas representassem a crista de uma onda. A distância de uma crista para outra é o comprimento de onda. Vamos chamar de comprimento de onda 1. Você vai perceber que depois que ela passa, que ela sai dessa coloração mais clarinha aqui e vai para essa coloração mais escura, a distância entre uma frente de onda e outra altera. Se essa distância altera, significa que essa onda mudou de meio. Então, se mudou de meio, é refração. Por isso, nossa alternativa B é a alternativa correta. Questão 6. De novo, questão de fenômenos aí, ó. A velocidade de uma onda na água depende da profundidade da água na região em que ela se encontra. Quanto maior a profundidade, maior a velocidade da onda. A mudança de velocidade das ondas, devido à mudança de características do meio de propagação, é conhecida como... Gente, ó, ele está me dizendo que quanto mais profundo é a água, maior é a velocidade de uma onda. Quando ele fala uma onda mecânica, tá? Vamos consideração da mecânica, onda sonora. Gente, ó, se ele está mudando de profundidade, toda vez que você pegar, é o mesmo meio, ok. Mas se ele está mudando de profundidade, se ele está mudando de densidade, se ele está mudando alguma característica desse meio, nesse caso, que meio é esse? É a água. A água é o meio em que a gente está trabalhando, em que a onda está se propagando. A partir do momento que eu mudo a característica de um meio, e essa mudança de característica do meio gera uma mudança de velocidade, gera uma mudança de inclinação, ou gera uma mudança de comprimento de onda, e o fenômeno relacionado é o fenômeno de refração. Ok? Não tem outra história, fenômeno de refração. Mudou densidade, mudou profundidade, mudou temperatura, e através disso mudou as características, como por exemplo velocidade, fenômeno refração. Ah, professor, mas não mudou de meio. De certa forma mudou. Mesmo sendo a água, mas agora tem uma água com outras características. Ok? E se eu tiver a água com outra coloração, pode ser refração? Sim. Se mudar, se essa característica que mudou alterar a propriedade de velocidade ou comprimento de onda, pode ter certeza que é refração, sim. Questão 7. A figura abaixo representa dois pulsos produzidos nas extremidades de uma corda. Ó, interferência unidimensional. Ok? Interferência unidimensional. Assinale a alternativa que melhor representa a situação da corda após o encontro. Atenção, gente. Não é no encontro, é após o encontro dos dois pulsos. Tá certo? Não é no encontro. Ele quer a alternativa que melhor representa a situação após, ok? Então eu tenho uma onda, né, que está indo aqui para a direita, com uma certa amplitude, A1, e uma onda que está indo para a esquerda, com amplitude A2. Levando em consideração que A1 é maior. Caramba, desculpa. Levando em consideração que A1, de novo aqui, A1, A2. Levando em consideração que A1 é maior que A2, tá certo? E que essas ondas são ondas de mesma fase. Como assim, professor, de mesma fase? Ambas estão para cima. Se fossem fases opostas, uma estaria para cima e outra estaria para baixo. Que não é o caso. Tá? Então aqui eu vou ter um fenômeno de interferência construtiva. Certo? Interferência construtiva. No momento do encontro. Só que ele quer o quê? De novo, após o encontro. Gente, princípio da superposição das ondas. O que diz o princípio da superposição das ondas? Diz que após o encontro, as ondas seguem como se nada tivesse acontecido. Então vamos ver a alternativa que diz isso. Letra A está correta? Não. Por quê? Letra A, primeiro, o que está incorreto na letra A são duas situações. Essa seta, tá? Outra, a letra A ela está retratando o momento do encontro e não após o encontro. Após o encontro, aqui ó, letra B.
certo? Essa onda é a onda que está gerando A1, tem uma amplitude A1, e essa onda é a onda que tem amplitude A2. Essa continua indo para a direita e essa continua indo para a esquerda, ok? É a nossa alternativa correta. Tá certinho aí? Letra C, por que não, professor? Olha, compara aí letra C com a imagem da questão. É a mesma coisa, tá? Não mudou nada, então está errado. Essas ondas elas estão viajando, né, no espaço, ok? Próxima questão, questão 8, última questão, tá? Para a percepção inteligível, olha que legal, de dois sons consecutivos, é o que a gente chama de eco, que é o eco. Eco é um fenômeno acústico de reflexão. Na reflexão, na acústica, nós temos três tipos de reflexão, melhor dizendo. Nós temos o eco, a reverberação e o reforço. Repetindo, eco, reverberação e reforço. O eco ocorre quando essa percepção, né, é inteligível. Ele está explicando aqui. A reverberação ocorre uma reflexão, só que ela não é inteligível, vamos dizer assim. A gente não consegue perceber necessariamente a diferença entre as palavras, vamos dizer assim. E o reforço ocorre quando o obstáculo está tão perto da fonte que ele dá uma sensação de aumento de volume, aumento de intensidade, melhor dizendo, do som. Em outro momento, outra oportunidade, a gente vai estar dando uma aulinha aí de acústica. Então, o intervalo de tempo entre os mesmos sons deve ser igual ou maior que 0,1 segundo. 0,1 segundo. Portanto, no local onde a velocidade de propagação do som no ar é de 350 metros por segundo. Ah, professor, mas você disse em outra oportunidade que a velocidade do som é de 340. Gente, não vai brigar com a questão. O autor da questão está falando que é 350, então é 350. Para que ocorra eco, a distância mínima, olha que ele pede distância mínima, entre uma pessoa gritando seu nome na direção de uma parede alta e a referida... A referida parede deve ser de quantos... Vamos lá. A distância mínima, né? Uma pessoa... Parede alta e a referida parede deve ser quanto em metros, tá? Deve ser de quanto em metros, tá? Ficou errado aqui, olha. Deve ser de quanto em metros, tá? Coloca aqui, em metros. Ele quer saber a distância mínima entre a pessoa e a parede, tá? Isso que ele quer saber. Gente, ó, a velocidade é teoricamente constante. Então, velocidade é ΔS sobre ΔT. Esse ΔS é a distância percorrida pelo som, percorrido pela onda. Só que ele não quer a distância percorrida pela onda. Ele quer a distância da pessoa até o obstáculo, da pessoa até a parede. Vamos pensar aqui, ó. Atenção. Tá aqui a pessoa e a parede. Certo? Pessoa e a parede. O ΔS, o que é o ΔS? É a distância da pessoa até aqui. Certo? Minto. Na verdade é o ΔS que ele quer, né? É isso? Ah, tá. Desculpa. O ΔS, atenção. Esquece o que eu falei. Até eu me confundi aqui. Ó, o ΔS vai ser a distância percorrida pelo som. Por quê, professor? Porque eu estou dando aqui velocidade do som. Tá? Só que o que ele quer, atenção, é essa distância que a gente vai chamar de distância x. Sabendo que o som ele bate na parede e volta, certo? Atenção, sabendo que o som bate na parede e volta, a gente conclui que o ΔS é igual a 2 vezes x, certo? Então, repetindo, quem é x? É o que a gente quer. É a distância do indivíduo até a parede. E quem é o ΔS? ΔS é a distância total que o som percorreu. Por quê, professor? Porque o que eu estou dando para você, o que a questão está dando para você é a distância, melhor, é a velocidade percorrida pelo som. Então, nada mais justo do que o ΔS ser o espaço percorrido pelo som.
Vamos substituir isso aqui, ó. Então, nós temos que velocidade é 2 vezes x sobre ΔT. O ΔT é 0,1. Ficou apertadinho aqui o espaço. Vamos tentar resolver para cá. Então, velocidade, substituindo, é 350. Certo? 350 metros por segundo. Igual a 2 vezes x sobre ΔT, segunda questão, é 0,1. Ok? 0,1. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu apagar isso aqui. Para ganhar espaço. Ok? Então, de novo, 350 é igual a 2x sobre ΔT, né? Que é 0,1. Esse 0,1 que está dividindo vai passar para o outro lado multiplicando, tá? 350 vezes 0,1 é a mesma coisa que 350 dividido para 10, que dá quanto? Dá 35. É igual a 2 vezes x. Passando para cá, x vai ser igual a 35 dividido para 2. Por quê? Porque o 2 lá vai passar dividindo, né? 35 dividido para 2, gente, vai dar 17,5. Então, a distância da parede até o indivíduo é de 17,5 metros. Ok? Então, essa é a resposta da nossa questão. 17,5 metros. Ok? Certinho aí, gente? Então, fizemos aí as 8 questões. Tá? Espero ter ajudado. Espero ter tirado a dúvida de vocês aí sobre o assunto. Vamos encerrando nossa aula por aqui. Não esqueça, se você gostou, dê o like. Vamos fortalecer o canal aí. Se inscreva se você não é inscrito. Compartilhe, divulgue. Vamos apoiar esse projeto. Gente, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.